É isso aí, é isso aí. Vou esperar formar aqui o público. E quem for entrando já dá um oi aí pra mim. Me diz se o som tá bom. Me diz se tá funcionando bem aí, que é pra gente começar. Vamos lá, espero que a nossa internet nos ajude aqui. Vamos ver. Então tá. Opa, grande Richard. Então daqui a pouquinho já vamos começar. Tem um monte de coisa legal para fazer. Eu preparei um monte de material. Tô bem animado com o que a gente vai conversar hoje. Fizemos uma divulgação muito bacana. Tivemos um feedback muito legal. E tô bem feliz aí, só esperando agora o pessoal entrar pra gente começar. Dá mais uns minutinhos, que vai ser muito bacana. Vamos ver por aqui quem é que já está acontecendo. Até quem entrar já quiser aproveitar para fazer compartilhar isso aí na sua linha do tempo, chamar alguns amigos ali, porque vai ser bem legal. Eu tive foi muito interessante, porque quem for entrando aí já vai vendo, mas foi muito interessante porque tive até alguns haters, né? E é bacana. Bacana, quando a coisa chega nesse nível é porque o caminho estamos fazendo um trabalho bacana, né? Vamos lá, vamos lá. Então tá. Olha aí quem mais está entrando. Quem tiver por aí, dá um ok aí pra mim, só pra gente ver. E é isso. Vou até colocar aqui um anúncio que eu acabei não colocando na descrição da live, mas que vale a pena. Eu vou fazer um sorteio de uma inscrição, vou dar um presente para quem ficar aí assistindo, que vai ser muito legal. E eu quero compartilhar aí com vocês, vamos ver, né? Ó, tá formando aí. O Facebook demora um pouquinho para avisar o pessoal, mas vamos lá. Opa, tudo bom, Júlio? Bacana. Quiserem já fazendo pergunta, como é que funciona isso? O que a gente vai falar? Vamos falar de 3 coisas, tá? Então, só para avisar o pessoal que dá uma clicada, tá em dúvida se vai entrar ou não. A gente vai falar de 3 coisas. Vamos falar sobre o ensaio mental. Vamos falar sobre o que é o neurocoaching, o que é isso que eu estou trazendo. E vamos falar sobre um workshop que está rodando agora, vai ter inscrição dia 20, eu vou convidar quem quiser aí para assistir, que vai ser bem legal. E ali no final, um pouquinho depois de explicar como funciona aí o ensaio mental, eu vou compartilhar com vocês um baita de um presente aí, para quem se inscrever aí nos próximos dias, para um lançamento que eu vou fazer. Tá, mas vamos lá, vamos ver. Minha internet não tá boa. Eu não sei se para vocês aparece, para mim ela pausa, mas vamos ver. Tá, vamos lá. Alguém já ouviu falar, perguntando para vocês já ouviram falar na técnica do ensaio mental? Opa, Gabi, bacana, Gabi. Vocês já ouviram falar nessa técnica? Até algumas pessoas me disseram que já ouviram falar, que isso não é tão novo assim.
mas eu acho que o que eu tenho para contar para vocês é bem novo, tá? Porque isso está dentro da neurociência e a gente vem descobrindo muitas, digamos, apropriações da neurociência ao longo de uma série de áreas, mas não explicadas, não justificadas direito, e isso vem gerando resultados, obviamente, ruins. Então eu quero contar para vocês como é que isso funciona, e não tem mágica, tá? É o funcionamento do cérebro. Eu vou explicar como a técnica funciona, vocês vão poder usar a técnica, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir diminuir a insegurança em qualquer área. É claro que é um exercício, né? Assim como um músculo, a gente precisa exercitar mais de uma vez para poder gerar de fato a transformação. Mas funciona, a gente tem aí, eu tenho pelo menos aí, digamos assim, 52 pessoas que já usam essa técnica, que fizeram a formação comigo e que podem atestar que realmente isso funciona. Deixa eu só ver aqui, tem alguns comentários, umas pessoas que não estavam conseguindo acessar via WhatsApp, então deixa eu ver aqui. O pessoal vai numa página, vai noutra, mas vamos lá. Olha lá, então vamos começando. Rapidamente só dizer o que está acontecendo e eu explico o ensaio mental. Eu tô com uma formação em neurocoaching já na 6ª edição. Para quem não sabe o que é neurocoaching, é o uso de neurociência aplicado ao conceito do coach. O coach já está amplamente difundido, já temos aí mais de 50 mil profissionais no Brasil e vem crescendo no mundo inteiro, até está aparecendo agora na novela, né? Um pouco de enganação, um pouco estranho aquilo da novela. Me contaram, eu não assisti a novela, mas eu sei que Conselho de Psicologia vem emitindo nota, reclamando, então isso está bem estranho, né? O pessoal tem uma ideia às vezes errada do que é coaching e acaba estragando o trabalho, né, de uma série de profissionais que vivem disso e que vem transformando a vida de um monte de gente. Então eu trabalho com isso há 8 anos e há 4 eu estudo neurociência e ano passado, no início do ano, decidi juntar as duas coisas, né? Não tinha me dado conta disso, estava caindo de maduro, eu digo, pô, mas já estou estudando neurociência há um tempão, por que eu não aplico isso no coach? E fui estudar profundamente o que a neurociência podia ajudar no processo de coaching. É o processo de coaching que trabalha a transformação, busca de metas, né? A gente busca mudar comportamentos, atitudes, então, e também se conhecer, que é algo muito importante. Então o neurocoaching ele faz isso, mas ele faz usando conceitos de funcionamento do cérebro. Essa técnica, que eu já vou explicar para vocês, o ensaio mental, ela está dentro da formação em neurocoaching. Então a formação em neurocoaching eu tenho algumas modalidades, né? Essa especificamente que eu vou falar hoje, ela é para quem já fez a formação em coaching. Mas a gente vai ter em abril uma formação para quem não fez nada. Imagina, você lá quer trabalhar com desenvolvimento humano, gosta de pessoas, quer ajudar as pessoas, né, a se desenvolverem, a crescer profissionalmente, a descobrir o seu propósito de vida, a entender qual carreira que quer seguir, que isso são dúvidas normais de todas as pessoas, né? Algumas pessoas passam a vida inteira, inclusive, sem conseguir atender essas necessidades, né? Chega lá com 60 anos, alguns já prestes a se aposentar e não conseguem, né? Não conseguem descobrir, acabam trabalhando, acabam construindo família, acabam até às vezes sendo promovido numa empresa, mas nunca fizeram o que gostam, né? Só vem pagando conta e sobrevivendo, mas nunca foram capazes de seguir o seu sonho, de fazer aquilo que gosta. Muitos acreditam que isso nem é possível, né? É muito louco, mas isso é totalmente possível. Totalmente possível, tem formas de fazer isso, de buscar, e eu tenho convicção mesmo,
com base em ciência, não é em achismo, de que todas as pessoas são dotadas de talentos e capacidades diferentes e que todo mundo tem condições de vencer, mesmo que não tenha recursos financeiros, porque não é isso que faz as coisas darem certo, e sim a busca do propósito de vida. Tá? Então o Neurocoach trabalha muito forte nisso, no propósito de vida. E vou dizer para vocês que o ensaio mental ajuda bastante nesse processo, porque em geral a gente sabe muitas vezes até o que quer. Digamos que lá dentro a gente sente um pouco, opa, Navarro, tudo bom, meu velho? A gente sente que o caminho que tem que trilhar, mas muitas vezes o medo, né? O medo toma conta. O medo das vezes dizer largar o emprego que está trabalhando, né? Imagina só, a gente tem às vezes uma profissão ou é sócio de uma empresa, está pagando suas contas, está sobrevivendo e, no entanto, a gente não está feliz. E aí vem o medo. Tá, mas eu não estou feliz, quero mudar, mas eu não tenho essa coragem, né, de largar tudo, né, e perseguir o meu sonho. Eu talvez não saiba lidar, né, só de pensar talvez que eu vou ter que dizer para minha esposa que eu vou largar aquele emprego garantido para perseguir o meu sonho, para ser às vezes um consultor, um empresário, alguma coisa. Então, todas essas situações que a gente tem medo, que a gente tem insegurança, elas nos impedem de avançar, né? Às vezes a gente vai ter lá um emprego que paga bem, até paga as contas. Já vi muita gente assim, que até financeiramente está estável, mas odeia o que faz, né? E aí sempre o medo de, mas eu já construí tanta coisa, como é que eu vou largar isso? E se der errado, né? Eu tenho uma economia, mas e se eu não conseguir realizar tudo isso, botei tudo fora? E isso é um baita de um problema. Todo mundo que um dia decidiu empreender, decidiu viver do seu sonho, passou por esse tipo de situação. E vou dizer para vocês que não significa que as pessoas não tenham tido problema. Não tenham tido, às vezes, até algum tipo de derrota, ou tenham até quebrado, dado tudo errado. Agora, quem vence não é aquele que dá tudo certo. É aquele que não desiste de buscar o sucesso. E que muitas vezes perde uma vez, perde duas, perde três, perde quatro. Não importa quantas vezes. O vitorioso, ele não desiste. Mas como é que a gente não vai desistir quando está apanhando? É difícil, né? Imagina, já tive uma empresa, deu errado, aí acabei voltando no mercado de trabalho. Já escutei essa história. Acabei voltando para o mercado de trabalho, tenho vontade de empreender, mas tenho medo de empreender de novo. Porque a experiência de ter empreendido e de ter dado tudo errado marcou muito. Isso é super comum. Ou às vezes o seguinte, tem algumas pessoas que também têm uma carreira. Né? Contar a história de um primo meu. Primo meio distante, ele não é tão distante, ele é primo irmão da minha mãe, né? E esse cara, ele trabalhou muitos anos como engenheiro mecânico. Ele trabalhou em várias montadoras, trabalhou percorrendo lá pelo interior paulista, onde as montadoras ficam e tal, né? Então ele trabalhou, foi bem sucedido, ganhava bem, ficou anos. Com 50 anos, se eu não me engano, acho que era 45, 50, acho que 50 mesmo, né? Até tenho que conversar com minha mãe para me contar detalhadamente essa história para eu contar com mais propriedade. Com 50 anos, esse cara resolveu largar tudo. E, claro, ele acabou fazendo um certo pé de meia, né, para poder fazer isso, mas ele não avisou, ele simplesmente largou, contrariou a expectativa de familiares e tudo, que achavam que ele estava louco, e foi fazer o quê? Entrou num curso de medicina. Então imagina só, aparentemente a carreira feita, era só seguir, mais uns anos já podia talvez se aposentar, e no entanto ele decidiu seguir realmente o sonho inicial dele, que era ser médico, algo que ele não tinha conseguido lá quando era mais jovem, porque às vezes
o vestibular, né? É uma época difícil, né? Quando a gente é meio novo, assim, 17, 18, 19 anos, está fazendo vestibular, ainda a nossa mente não está toda formada, não sei se vocês sabem disso, mas os nossos processos fisiológicos e mentais, eles não estão totalmente formatados. Nós somos muito diferentes quando adulto do que somos até os 21 anos, ainda jovem, adulto, ali, né, saindo da adolescência. Então isso é difícil a gente tomar decisões muito sérias nesse ponto, ou às vezes até nos preparar para desafios como o vestibular de medicina. Às vezes não se tem tempo ou fôlego financeiro para ficar estudando vários anos, né? Então digamos que ele foi se preparando ao longo do tempo até que com 50 anos ele decidiu largar tudo e ir para o lugar para fazer o vestibular de medicina. E, óbvio, passou, se graduou, hoje vive de médico, como médico, já faz bastante tempo, acho que está com 60 e poucos anos, trabalhando bem, feliz da vida, né? Recomendo para todo mundo que as pessoas realmente larguem o que estão fazendo se não amam e arquem com as consequências, porque qualquer consequência, por pior que seja, de uma atitude dessas, é muito melhor, né? Ou vamos chamar, é muito menos pior, se a gente for dizer que é pior, do que suportar uma vida inteira fazendo aquilo que se odeia. Então isso faz uma baita de uma diferença. Então, só que deixa eu explicar para vocês como é que funciona agora então essa questão do ensaio mental, porque vocês, eu tenho certeza que vocês têm situações aí que vocês vivenciam e que tem medo, e que tem insegurança. Eu trabalhando 15 anos já na área comercial, né? Eu já faz um tempo que eu vivo somente de professor, de consultoria, somente da minha empresa. Mas eu trabalho por 15 anos na área comercial. E algo muito interessante na área comercial é que às vezes a gente tem medo de cobrar o preço do produto. Né? A gente, vou dar uma proposta cara assim, o cliente não vai gostar, ele vai achar caro. Na realidade, são os nossos padrões de pensamento, são os nossos conceitos, aquilo que a gente acredita que está afetando a nossa própria percepção de valor. E aí isso gera uma insegurança na gente que se manifesta fisicamente, né? Se manifesta gaguejando, com um gestual meio medroso, com uma falta de convicção para falar o preço do produto, para falar o quanto que aquilo custa, né? E com propriedade, para dizer, não, isso aqui vale, isso aqui cada centavo, porque ele foi feito assim, porque isso aqui resolve tal problema. E quando a gente tem essa insegurança, a gente não consegue fazer isso. Os argumentos lógicos todos a gente tem para provar que o nosso produto, o nosso serviço é melhor e que vale cada centavo, mas porque a gente tem insegurança, com medo do quê? Medo do cliente rejeitar, medo de não ser aprovado pelo cliente, medo de perder a oportunidade, medo de não vender. É a mesma coisa, pensem vocês quando vocês eram adolescentes lá. Vocês estavam, talvez, pensando, seja lá, o menino lá tentando conquistar a menina, ia chegar na menina numa noite, numa balada, alguma coisa. E a insegurança, e o medo de receber um não? Podia ser que desse certo, né? Mas e o medo de receber não? E a menina lá, que é muito menos, né, agressiva, ao invés de entregar, de falar pessoalmente, de chegar, às vezes mandava um bilhetinho, né? Tudo isso é insegurança. Se eu soubesse do que eu sei hoje para lidar com insegurança quando eu era adolescente, eu acho que eu tinha sido, sei lá, namorado um monte de gente, feito um monte de coisa, porque hoje eu entendo como funciona o ser humano e como é que funcionam essas relações humanas para que a gente consiga buscar aprovação, aceitação dos outros de qualquer coisa, né? Então, o ensaio mental, ele tem algumas bases que são muito legais. Por exemplo, pega na neurociência, a gente vai ter o que dispara esse sentimento na gente de medo, de ansiedade, né, de que não vai dar certo. Quem dispara essa sensação é o neurotransmissor chamado cortisol. Tá? O cortisol, ele é um neurotransmissor do estresse. E ele faz a gente se sentir várias coisas diferentes, assim. Então, por exemplo, para vocês situarem e lembrarem em que situações vocês já sentiram a presença do cortisol. Então vamos lá. Quem já dirigiu? Opa, Lisa, querida, que bom que tu tá aí.
quem já dirigiu, quem dirige e tal, e por exemplo já foi fechado no trânsito, né? O que a gente sente quando é fechado no trânsito? A gente sente um susto, fica com raiva, porque nossa vida ali estava em risco, o cara podia ter nos matado, a gente podia ter se acidentado, passa um monte de coisa na cabeça, na hora vem aquela sensação que sobe e a gente fica enlouquecido. Essa sensação é originada com base no cortisol. É o cortisol que faz a gente sentir isso. E ele é disparado por uma área no nosso cérebro, na nossa área chamada sistema límbico, que é a amígdala, dentro do sistema límbico existe a amígdala cerebral. A amígdala cerebral é responsável por disparar a emissão desse cortisol. E para que ela faz isso? Ela faz isso para que a gente seja capaz de ou lutar para impedir aquele mal que está vindo para a gente, ou fugir para também evitar aquele mal. Então quando a gente se depara com uma insegurança, com um medo de alguma coisa, na realidade a nossa amígdala que está disparando está dizendo, olha, cuidado que pode dar errado, cuidado que tem problema aí. E ela usa para disparar ou não, porque tem várias situações que vocês podem concordar comigo, que um dia vocês tiveram medo, tiveram receio, eram inseguros, e que hoje não são mais. Não existe isso? Vocês já não passaram por isso? Então, o que faz a nossa amígdala deixar de tratar algo que era perigoso, passar a não dar medo, a não disparar, se nós nos depararmos com um evento, uma situação, e a nossa amígdala ficar lá tranquila, porque ela não vê perigo naquela situação que a gente está vivenciando. Então, como é que isso acontece? Isso depende das experiências que a gente tem. Então, por exemplo, imagina que a gente, sei lá, tem medo de escuro, ou tem medo de montanha-russa, melhor dizendo. O medo de montanha-russa, a gente pode ter medo porque nunca andou. Na medida que a gente anda, a gente vai descobrir que se tem medo ou não e o nível dele. Mas vamos combinar que se a gente anda 2, 3, 4, 5, 6 vezes, 10 vezes, o que vai acontecer? Nós vamos deixar de ter medo. Porque aquilo que era desconhecido passou a ser conhecido e a nossa amígdala interpreta aquele fato como, bom, nunca aconteceu nada, não tem problema, não vou. Né? Ela tira da lista de fatos que acarretam problema, que acarretam medo e tira. Isso aqui, montanha-russa, essa montanha-russa especificamente não dá mais medo, ela solta o processo de luta e fuga. Pode acontecer da pessoa ter medo sempre? Pode acontecer. Mas em geral, cada vez que nós somos expostos a uma mesma situação várias e várias vezes, a nossa tendência é perder o medo. Então, mesma coisa, imagina, quem já teve que prospectar cliente, ou mesmo que eu falei ali, quem já teve que chegar numa menina, né, ou se apresentar para alguém que não conhece, existe o medo inicial. Na medida que a gente repete aquela situação várias e várias vezes, o medo desaparece. Porque a nossa amígdala aprende que aquela situação não tem tanto risco assim como inicialmente ela parecia. Então, mas como é que a gente vai terminar a nossa insegurança, o nosso medo aí com relação a as situações que a gente vivencia no dia a dia? Como é que isso vai acontecer? Né? Bom, isso funciona da seguinte forma. O ensaio mental nos ajuda, e eu vou trazer um outro exemplo melhor ainda. Imagina só o cara esse que eu falei inicialmente, que ele tem medo de empreender, porque ele já empreendeu uma vez e ele já quebrou. Vocês acham que outros caras que já empreenderam, que têm sucesso hoje, eles têm ou não têm medo? Provavelmente eles também têm, mas muito menor. E normalmente eles têm menos medo, por quê? Porque eles quebraram uma vez, quebraram 2 vezes, quebraram 3 vezes. Eles não pararam, eles foram insistindo e cada vez aprendendo mais, cada vez suportando mais e cada vez transformando essas informações que a nossa amígdala recebe em informações conhecidas.
O que faz uma situação, o que faz uma experiência ser mais prazerosa ou vamos gerar mais medo, por assim dizer, tem a ver com a quantidade de repetições que a gente faz. A gente não tem medo de fatos conhecidos, repetidos, que a gente já conhece cotidianamente. Então, o nosso trabalho é fazer o quê? E é por isso que eu falei que tem técnica, que isso não é perfumaria, que isso não é bruxaria, feitiçaria, coisas, poder da mente, não tem nada disso. Né? Eu tive alguns haters ali que eu até apaguei comentário que eles falaram que charlatão, coisa do tipo. Claro, o cara não conhece neurociência, o desconhecido dele, e aí eu explico o que aconteceu na mente dele. Né? De muita gente que acaba recusando esse tipo de conhecimento é o medo. O medo do desconhecido. E o medo também de perder aquilo que tem. Né? Eu sempre dou esse exemplo, que eu já conversei com muitos reitores de universidade, muitos diretores e tal. Alguns eu tive experiências muito boas. Né? Tanto que conduzi o projeto do MBA em Neurobusiness, que é o primeiro projeto em Neurobusiness do Brasil, que eu construí com a faculdade FAMAC, onde eles não tiveram medo. Onde eles, pelo contrário, eles viram um diferencial competitivo e disseram: Thiago, estamos junto contigo, vamos fazer história, vamos fazer esse MBA, dá muito certo. Mas, no entanto, eu já falei com outros reitores de universidade e que quando apresento conceitos de funcionamento do cérebro, em cima de neurobusiness, neurocoaching, neuromarketing, neuroliderança, uma série de coisas, eu vi caras como tendo exatamente esse cortisol liberado, a amígdala cerebral disparando o processo de luta e fuga, que faz com que a nossa pupila dilate para que a gente enxergue mais, que os nossos músculos recebam mais açúcar, né, para que ele possa expandir e contrair, para que a gente possa... Né, eu vou cair de pau no cara para impedir de fazer o mal que ele está me fazendo, ou aparentemente parece que ele está me fazendo, ou eu vou fugir daquela situação. Então, quando eu apresento essas coisas novas, eu apresento o neurocoaching, eu apresento essas situações, isso é visto pelas pessoas como medo. As pessoas têm medo do novo porque o novo tira do caminho conhecido delas. Imagina, eu estudo administração, eu estudo liderança, marketing, os conceitos são esses, todos conhecidos. E aí tem um cara, não sou só eu, tem centenas de pessoas fazendo isso. Traz um monte de conceito novo, que muda aquilo que a gente já conhece, que o nosso cérebro entende como caminho conhecido. Como é que o cérebro dessas pessoas encaram? Encaram com, luta ou fuga, dispara cortisol, porque eu não conheço isso e aparentemente isso faz com que eu perca o que eu tenho. Então eu fujo, ou eu luto. Então é muito louco, porque muita gente acaba justamente manifestando isso que eu estou falando, que é a questão do medo. E o ensaio mental, ele faz com que a gente consiga, ao invés de eu ter que vivenciar dezenas de situações de derrota para então me tornar vitorioso, eu posso produzir essas situações mentalmente, até acostumar minha amígdala cerebral com aquele fato. Então, se eu acostumo com o fato da insegurança, aquele fato que eu quero evitar, se eu me acostumo mentalmente isso, a minha amígdala cerebral, eu deixo de ter medo. Com a diferença que eu não preciso ter que passar por aquela situação que gera problema várias vezes. Então é muito louco. Eu quero seguir falando mais um pouquinho sobre isso, mas deixa eu ver aqui, algumas pessoas estão dizendo que não estão conseguindo entrar ou então compartilhar aqui a live. Deixa eu até ver, o pessoal tem que entrar no palestrante e compartilhar lá pelo palestrante. Na primeira postagem que está na página lá, é possível compartilhar lá a live. Deve ter o botãozinho lá, compartilhar lá, que deve estar rolando. Aparentemente está tudo funcionando. Né? Não pela página, não pelo perfil pessoal.
mas pela página. Tá, vamos ver, espero que dê certo. De repente tem algum problema aí que eu não estou conseguindo, mas vamos lá. Então, o que a gente tem, como é que a gente vai usar isso no nosso dia a dia? Tá? Esse é assim que funciona. Tá? Mas como é que a gente vai fazer isso no nosso dia a dia? Vamos pegar uma situação qualquer que a gente possa estar vivenciando. Imagina, vamos pegar uma entrevista de emprego, pode ser, ou uma apresentação em público, que isso é muito legal também. Né? Outro dia eu estava falando com um coach que ele tinha uma dificuldade de falar em público, um cara tecnicamente muito bom, bastante experiência, mas cada vez que ele tinha uma reunião de resultados, ele tinha que apresentar dados para a diretoria, alguma coisa, ele tinha uma dificuldade, ele dava uma travada boa. E é engraçado porque não era domínio, não era falta de domínio da matéria, era justamente essa insegurança, talvez o medo da exposição, né, o medo de dar alguma coisa errado na apresentação, alguém fazer alguma pergunta que ele não soubesse responder. Né? Então isso tudo acabava fazendo com que ele não tivesse, ou melhor, não sendo percebido como um excelente profissional como ele de fato era. Então isso era um problema que ele estava tentando resolver. Então, como é que a gente vai usar a questão do ensaio mental? Querem saber? Estão assistindo aqui? Querem que eu conte como é que funciona isso, o passo a passo disso, que é bem legal? Responde aí. Enquanto eu dou mais uma olhadinha aqui, então, o que o pessoal está escrevendo. Até se alguém quiser compartilhar alguma insegurança nesse sentido, apresentação, entrevista de emprego, apresentação de proposta, cobrar o preço certo, isso é alguma coisa bem interessante no processo de coaching, que eu vejo o coach cobrando quase nada pelo seu trabalho, é muito louco, o trabalho é excelente, o trabalho é muito bom, grande Paulão. E os caras não têm coragem de cobrar porque eles têm medo que o cara não aceite a proposta. Então, são tudo situações parecidas, tá? Mas vamos lá. Opa, aí, Gabi. Vamos explicar para vocês então como é que funciona isso. Olha lá, tá aqui, tá rolando, tá rolando. Como é que funciona isso então? Se vocês quiserem pegar um papel, uma caneta, também pode pensar em fazer isso mentalmente. O papel sempre funciona melhor para a gente visualizar o que essa situação, tá? Porque são várias situações que a gente vai tentar fabricar agora. Então vamos lá. Pensem numa situação como essa. Qual é a de vocês que vocês querem trabalhar? Isso vocês querem que eu exercitar agora, né? Eu falei que vai ser passo a passo. Então se vocês estiverem disponíveis agora para fazer isso, eu vou ensinar como fazer. Então se vocês quiserem exercitar, vai ser bem legal. Tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, pensem qual é a situação que vocês querem trabalhar a insegurança. Apresentação em público, apresentação de proposta, cobrar o preço que eu acho que o meu produto vale, sei lá, me aproximar de alguém que eu gosto e não tenho coragem. Coisas desse tipo. O que pode ser, tá? Definiram? Essa é a coisa 1. Definiram isso? Tá bom. A segunda coisa agora é vocês definirem embaixo disso quais são as possíveis situações que podem acontecer que vocês têm medo. Vamos ao exemplo da apresentação para eu poder explicar como isso funciona? Então vamos lá. O que pode dar errado se eu vou fazer uma apresentação e o meu problema é eu tenho medo de fazer apresentações? O que pode dar errado? Eu posso... Vamos lá, vamos viajar. Eu posso cair no chão, né? Eu posso tropeçar no palco ou ali na frente todo mundo cair no chão, é uma. Podem colocar na lista. 2, eu posso, sei lá, dar um branco, né? Vou dar um branco, deu um branco, não lembro o que eu ia falar. Tá? Posso pensar numa terceira, vamos lá. Eu derrubei café na minha roupa. Pode ser também, e aí isso, imagina, a gente vai ficar mais desconcertado ainda, né? O que mais? Alguém fazer uma pergunta que eu não sei a resposta. Também é difícil. Eu não sei a resposta,
né? Então vou ficar mais perigoso ainda, vai mais medo ainda. Porque se a gente for analisar a insegurança que a gente tem, medo que a gente tem diante de uma situação, tem a ver com essas coisas todas que a gente quer evitar e não tem controle. E porque a gente não tem controle, e a gente acaba ficando com medo justamente delas. Então, fizemos a lista dos possíveis situações que me deixam inseguro, que me deixam com medo que aconteça lá naquele momento. Beleza, fiz a lista. Agora entra a situação mais difícil. Tá? Eu até tenho bastante cuidado de fazer esse exercício, eu até estou dando uma ousada aqui, porque às vezes as pessoas dão uma certa pirada, né? Então não se assustem. Pirada porque no ensaio mental, o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar o que é imaginação do que é verdade. Entendeu? Então para ele, uma construção, se a gente imagina algo, a semelhança com uma lembrança de algo que a gente fez, para o cérebro não há diferença. Por isso que quando a gente sonha, vocês já devem ter tido algum sonho ruim, sonho com alguma pessoa, e quando a gente acorda, aquela sensação que a gente está tendo, quando a gente sonha com alguma pessoa, sei lá, a gente brigou fisicamente com uma pessoa, que uma pessoa nos traiu, aquela situação parece verdade. É impressionante, mas a gente sai com aquela sensação de que aquela situação realmente foi verdadeira e aconteceu. Porque para o nosso cérebro, isso funciona igual. Então, imaginar e experienciar é armazenado da mesma forma. Então, com base nisso, a gente pode começar a preparar a nossa amígdala cerebral em cima dessas situações que a gente tem medo que aconteça, até que elas não doam mais. Até que eu não tenha mais medo, até que eu não gere mais insegurança. Fazendo com que quando eu, vou fazer uma apresentação, fiz ensaio mental, esgotei as possibilidades em cima de todos os problemas que podem acontecer, preparei a minha mente, né? Exercitei, já fiz tudo o que tinha que fazer. Bom, quando eu lidar com essa situação de novo, é quase certo que eu não vou ter medo, que eu não vou ter mais insegurança. Porque eu já me preparei mentalmente para todas as possibilidades de coisas erradas que eu não quero que aconteçam, acontecer. Parece simples, parece... Não, mas não, ainda a gente nem exercitou. A gente pode exercitar aqui agora. Então, o que é pegar? Vamos pegar o exemplo da apresentação. Imagina lá que eu tenho medo de apresentação, medo de que as pessoas riam de mim porque eu tropecei, sei lá. Né? Imagina só. Então, eu vou me imaginar, eu vou fechar o meu olho, tá? Vou ficar pensando em o que aconteceria se eu cair. Imagina, tô entrando no palco, ou tô entrando na sala de reuniões, tropecei, caí no chão, mas aquela pior queda possível. E vivencia isso, experiencia isso mentalmente. Sente isso. O que tu vai sentir quando tu estiver no chão? Eu tenho medo que as pessoas riem. Tá, as pessoas estão rindo nessa memória, nessa imaginação. As pessoas estão rindo, estão te ridicularizando, estão achando graça, tu até te machucou, rasgou a calça, sei lá. Beleza. Aí tu vai pegar, vai te levantar, vai talvez... O que tu faria? Não sei o que eu faria. Então conta uma piada ali na hora, brinca, faz alguma coisa, né, nesse sentido. Então imagina fazendo isso. Então, o que vai acontecer para a nossa amígdala cerebral que tem medo desse fato que ela nunca experienciou? Ela tem medo que aconteça. Então ela gera essa sensação para que tu evite se expor àquilo. Né? Ela não quer que tu passe por aquilo, então ela vai te gerar uma sensação para que tu evite situações em que aquilo possa acontecer. Quando tu imagina isso, tu começa a preparar a tua amígdala e começa a dizer, viu, amígdala, não é tão ruim assim. Olha só essa situação, e faz várias vezes. Olha a situação, não é tão ruim, dá para resolver, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Então o que acontece? Na medida que a nossa amígdala interpreta esses fatos como não tão doloridos ou como tendo uma solução para resolvê-los, opa, tudo bom, Débora?
ela para de gerar o alerta. Então a insegurança que a gente tinha naquela situação a gente passa a não ter, porque independente da situação desagradável possível que possa acontecer, eu já preparei minha amígdala. Então eu não tenho mais insegurança, eu não tenho mais medo. É muito louco, funciona. E sabe como é que eu sei isso? Sabe como é que eu sei? Eu inventei isso. Não inventei isso. Isso foi criado, tá, na década de... Quanto que foi isso? 90 e poucos. Eu não lembro exatamente o ano, mas 90 e poucos. Esse tipo de conceito, né, ele foi introduzido dentro da Marinha Americana. Eles começaram a tentar identificar o que eles poderiam fazer para que as pessoas, os soldados lá, pudessem ter desempenhos superiores. Então eles recorreram a estudos da neurociência para poder fazer isso. Então, por exemplo, como é que funcionou? Como é que começou, né, isso? Eles têm dentro do... Não sei se vocês sabem, mas existe um grupamento de elite dentro das Forças Armadas Americanas, que são os chamados os SEALs. Né, que SEAL de sea, né, que é mar, A de ar, né, que é Força Aérea, e o L de terra, ar e mar. O L é de land, eu acho que é de terra, né? Então, os SEALs, que é um grupamento de alta elite, para vocês terem uma ideia, é o grupamento que matou Osama Bin Laden, é o que vai nos principais eventos de terroristas, eventos de operações especiais ao longo de todas as operações no mundo, né? A gente pegar o sniper americano, tem até aquele filme, né? Pô, tá cortando, Lisa? Que pena, mas eu vou tentar talvez falar mais devagar. Tem aquele filme, o Sniper Americano. Ele conta a história de um sniper, né? Eu não lembro agora o nome dele, do Chris, eu acho, que fez história, uma história real inclusive, e que ele era um SEAL, que é altamente respeitado dentro lá. Como os testes, eles são muito exaustivos, muito difíceis de ser feito, é muito difícil das pessoas serem aprovadas nesse teste. Para vocês terem uma ideia, eles tinham um índice de aproveitamento de 24% somente. Então imagina só, de cada 100 pessoas, apenas 24 conseguiam ser aprovadas nos esforços, nos testes físicos que existia para ser um SEAL. E uma das coisas que intrigou esse pessoal, que fez eles tentarem buscar mecanismos, e aí descobriram na neurociência isso, foi o fato que eles às vezes pegavam um cara que era um atleta olímpico, um nadador, né, um cara que estava acostumado a treinar todos os dias, que estava acostumado com água, que estava acostumado a preparo físico, e que muitas vezes nos testes mais extremos, testes físicos que envolviam água, que eles são muito fortes também na questão de água, né? Então, por exemplo, eles têm que estar embaixo numa piscina, estão lá com o aparelho, não sei o nome daquilo, o negócio de oxigênio lá, o respirador de oxigênio, e os instrutores ficam tirando isso dele, lutando, enrolam, dão nó, e o cara tem que pegar, tirar, arrumar. Então eles tem uma série de coisas que acontecem embaixo d'água e que eles precisam ser capazes de lidar. E muitos não têm o quê? Estrutura emocional para lidar, né? A amígdala dispara e o cara pira embaixo d'água, perde o controle e não consegue completar a prova, né? Tudo bom, André? Beleza. Então, só que imagina, um cara, um atleta olímpico. E no entanto, às vezes eles viam um cara que vinha do interior, um cara que nunca nem tinha visto o mar, um cara às vezes magrinho lá, nem muito forte, e que, porque talvez estivesse mais preparado mentalmente, né, ele ia lá e passava, e se tornava um SEAL, né, contrariando todas as expectativas, toda a capacidade física, tudo aquilo que os próprios instrutores acreditavam, né, como o provável que iria passar, né? Alguns até olhavam todos os soldados alinhados e diziam, acho que esse vai passar, aquele vai passar. E, no entanto, muitas vezes eles se mostravam errados. E começaram a descobrir que
mais importante do que a aptidão física e do preparo físico era o preparo mental para as dificuldades. E então eles introduziram a neurociência, começaram a descobrir como isso funcionava e começaram a ensinar e fazer exercícios com todos estes soldados para que eles fossem capazes de lidar com seus piores medos, com as principais dificuldades que eles tinham, né, e que eles vinham carregando ao longo da vida e que se manifestavam em situações extremas. Então o que eles conseguiram? Aumentar para 40% o índice de aprovados. Então é muito interessante a gente observar que essa técnica existe faz tempo, ela funciona e que qualquer um de nós pode usar. Todos vocês podem usar se quiserem para se preparar para lidar com qualquer situação de dificuldade. Faz sentido para vocês? Gostaram da ideia? Gostaram dessa ferramenta? Alguém já sabe onde vai aplicar? Me conta aí. Tô até pegando aqui, ó. Antes de contar outra novidade, tá até aqui, ó. Deixa eu até mostrar, ó. Tá até aqui a novidade. Vou contar para vocês aí o que tá esperando. Onde tem muito mais técnicas do que essa pra gente poder usar. Mas né, o pessoal tem que estar afim. Beleza, vamos ver aqui. Aqui uma outra mensagem. Grande Vanessa, querida. Show de bola. Olha lá, sim. Beleza, olha só. Tá todo mundo ouvindo bem? A Lisa disse que estava cortando um pouquinho. Melhorou? Espero que tenha melhorado aí a transmissão. A nossa net aqui não é muito boa não, né? Podia ter o patrocínio da net, mas a net tá sacaneando aqui a gente. Mas vamos lá, o que tem de bacana então? A neurociência vem nos brindando com um monte de ferramentas como essa, que não faz sentido a gente ignorar, né? Essas descobertas estão aí pra gente aproveitar elas, pra gente mudar aquilo que tá funcionando e pra gente poder obter os melhores resultados possíveis. Então não faz sentido a gente continuar ignorando, né? Grande Marco, não tinha visto que estava aí. Então a gente precisa começar a usar isso. E aí o que eu criei em cima disso, tá? O Neurocoaching está na 6ª edição. A formação profissional em Neurocoaching para coaches. Então quem já fez alguma formação em coach está habilitado para fazer a formação em Neurocoaching. E aí, até para contar uma novidade para vocês. Essa formação em Neurocoaching estará em Boston, nos Estados Unidos, em julho, tá? Então, isso é muito bacana, mas o Neurocoaching está desbravando aí o mundo, tem uma série de outros países, nós estamos falando de que eu estou acertando datas para rodar, tem muita gente interessada, até me surpreende, a gente está com tanta pouca gente nessa live hoje, né? Mas é interessante como o pessoal fora do país parece estar percebendo melhor do que a gente está vendo aqui. É uma pena, mas vamos seguir fazendo o nosso trabalho desbravando, porque não é muito fácil, né? A gente muitas vezes mudar de opinião e muita gente tem um pouco de restrição com relação a isso. Grande Esther, tudo bem? Então, só para dar uma ideia para vocês, o Neurocoach vai ir para Portugal, tá? Tem uma data aí prévia, nós estamos confirmando. Está previsto para ir para Madrid também. E qual era o outro lugar? Madrid. Por enquanto eram só os que estavam no radar. Tinham outras iniciativas que a gente está conversando, mas ainda não estão tão certas assim como essa. Essa a gente está vendo data só para acontecer e devemos ter algumas outras edições aí pelo Brasil. O que muda nessa formação de Neurocoaching, onde a gente ensina essa técnica de ensaio mental e outras várias técnicas. Na realidade, a gente tem 21 ferramentas novas que o coach tradicional não tem. Então é muito bacana, e todas com validação científica. Tá? O que tem? Então eu até perdi a linha de raciocínio agora que eu estava colocando. Mas vamos lá, vamos seguir adiante aqui. Eu estou com inscrições abertas para o Neurocoaching, começando hoje, lançamento
da 6ª formação. Me lembrei o que eu ia dizer. Que a nossa turma, ela é pequena. Tá? E propositalmente. Por que propositalmente? Porque o nível de interação que as pessoas têm durante a formação de neurocoaching, ele é imenso e intenso. Ele realmente é transformador, disruptivo. E se a gente tem 50 pessoas numa turma, as pessoas não conseguem participar, não há tempo suficiente durante as dinâmicas, durante a própria ministração da aula, para que todo mundo fale, para que todo mundo conte a sua experiência, conte a sua história, para que todo mundo pergunte todo o tempo. Então, com 50 alunos, que é uma formação tradicional de coaching, o resultado ele é prejudicado. Então, dentro do neurocoaching, como eu tenho essa responsabilidade de fazer o resultado acontecer, a gente trabalha quase que individualmente. Eu conheço cada um dos meus formados em neurocoaching, né? Tudo aquilo que eles puderam, né, obviamente, contar em termos de história, de vivências, de expectativas. Eu conheço a personalidade de cada um. Alguns deles podem até nem imaginar o quanto eu conheço cada um, mas eu conheço. Conheço cada um, não só pelo nomes, mas suas famílias, todas as histórias que a gente compartilhou, né, durante a formação. Isso faz toda a diferença, porque a gente consegue gerar uma transformação realmente efetiva. Então, eu quero ajudar as pessoas a melhorar de vida, a ser feliz, a encontrar o seu propósito, a sua carreira. E a formação em neurocoaching ajuda outras pessoas a fazerem isso também. Porque eu já sou neurocoach, eu já fiz esse processo com mais de 100 pessoas, até tenho que conferir a minha lista para ver. Eu venho falando mais de 100 pessoas faz um tempão, não sei com quantos números eu tô já, né? E venho ajudando a mudar a vida das pessoas. Esse é o meu dever, é o meu propósito de vida. Então, nada melhor do que ensinar outras pessoas a conduzir esse processo também. E agora, né, eu tô com um grupo de pessoas em que eu vou formar para que eles ensinem outras pessoas também, né, que são os trainers. Então eu vou ter neurocoaching trainers, não sei se ainda vou dar tempo de formar as pessoas esse ano, mas em 2019 com certeza. Então isso é muito legal, porque como eu falei, o que a gente tem na mão, aqui com a transformação gerada pelo neurocoaching, ele é incrível. E não faz sentido eu deixar isso restrito a poucas pessoas. E isso me lembra claramente um dos motivos pelo qual eu resolvi ampliar ainda mais a minha atuação, levando para outros países, né, capacitando mais gente, começando a fazer pessoas a ministrar esse treinamento como eu. Tem a ver até com um cara que eu andei conversando outro dia. A gente teve um evento em outubro, eu acho, no início de novembro, que foi um evento Conexões Novos Passos, que foi muito legal. Eu fui convidado a estar lá, fiz a exposição do meu livro. Para quem não sabe, eu tenho esse livro aqui, tal, que teve 1.844 unidades vendidas na Amazon. Então eu estou bem feliz aí, já vendi quase todo o meu estoque físico que eu tenho aqui em casa. Vai sair a segunda edição desse livro e vai sair o Mindset 2.0 ainda também. Então só para compartilhar com vocês o que está acontecendo. E aí nesse evento eu conversei com um cara chamado Jober Chaves. Alguns de vocês que já podem ter visto, foi novembro, né, Elisa? Isso aí. O Jober, ele é um cara que criou um produto de curso de inglês pela internet. E ele ganhou muito dinheiro, deu muito certo o produto dele. Ele criou um método lá de inglês, que ele até costumava dizer que se eu conseguir usar o meu método e falar inglês, qualquer um consegue. Porque ele dizia que era zero à esquerda. E aí eu lá nos bastidores, lá conversando com ele me fala uma coisa, eu conto exatamente o que eu estava fazendo, do neurocoaching, né, da iniciativa da Infinity Neurobiz, do MBA, uma série de iniciativas que eu venho fazendo usando neurociência. E ele pega e diz, cara, tu precisa levar isso para outros lugares e tu precisa levar isso para o digital. Eu sei que eu preciso, porque, né, para atingir mais cliente, né, com aquele viés muito de empresa, né, aquele viés muito comercial. Claro, preciso faturar mais, expandir a empresa, algo normal, todo mundo precisa fazer isso. Só que ele me diz, não é para isso não. Na realidade tu precisa fazer isso porque tu já pensou, e ele é um cara cristão,
né, assim como eu sou. E aí ele até falou isso pra mim. E ele disse, tu já pensou quantas pessoas podem estar indo dormir angustiadas, sem perspectiva de carreira, de vida, com problemas familiares, com desilusões amorosas, pessoas que perderam o seu emprego e hoje não conseguem uma colocação e não sabem mais o que fazer, né? Ou que estão frustradas no seu trabalho, não sabem se pedem demissão, estão até com alguns problemas até de saúde, porque estão no lugar onde não devem estar. E ele falando comigo. E já pensou que essas pessoas podem estar todo dia de noite, talvez algumas num momento realmente extremo da sua vida, de não saber o que fazer, depressivas, talvez até chorando, possam estar lá rezando, orando, pedindo para Deus uma solução para suas vidas, alguma coisa que elas possam fazer ou aprender para mudar suas vidas. E, no entanto, o que tu está me dizendo é exatamente o que resolve a vida dessas pessoas, mas elas não sabem que tu existe. Elas não conhecem o teu produto. Elas não têm acesso ao que tu está fazendo. Então, tu já pensou o quanto que o que tu está fazendo pode melhorar a vida dessas pessoas e ela só não está melhorando porque elas não têm acesso ao que tu está fazendo? Porque tu está fazendo turmas de 15 alunos por vez, a cada mês. Então, realmente pode acontecer no final de um ano, eu atingir quantas pessoas? Sei lá, 90, 100. Isso me chamou muita atenção e realmente me fez pensar em alavancar cada vez mais e ajudar cada um dos neurocoaches que já estão comigo, que já fizeram a formação, a levar essa ideia adiante. De não encarar somente como uma profissão, alguma coisa que paga as nossas contas, mas verdadeiramente um estilo de vida, uma forma que a gente utiliza para melhorar a vida dos outros, independente de questões políticas, sociais e econômicas, é a gente usar as ferramentas que tem para levar felicidade para a vida das pessoas. Então, quando eu falo no neurocoaching e nessas iniciativas, como o próprio MBA, o que eu estou fazendo vai muito além do que simplesmente só vender hora-aula ou vender algum produto educacional. Nós estamos falando em fazer história e mudar a forma como as coisas vêm sendo feitas. Porque a gente vê aí diversos institutos de coaching, por exemplo, grandes, milionários, que se tornaram quase como fábrica de salsicha, né? Vai lá, turma, 50, 100, alguns fazem até com 100, e vai, próximo, e próximo. E vão cada vez aumentando isso. E eu não enxergo nenhum comprometimento com a verdade ou com a transformação de uma sociedade ou da vida das pessoas de uma forma não tão comercial como é feito. E eu enxergo isso, e eles façam o que eles quiserem, mas eu levanto essa bandeira e peço para aqueles que assistem, acham isso interessante, que venham junto levantar essa bandeira de levar uma transformação verdadeira para o mercado. Usando não conceitos, como eu posso dizer, pirotécnicos, né, como vem usando. Eu vejo cada coisa que me envergonha a minha categoria como coach, de gente usando, sei lá, situações de quebrar madeira com o braço, de caminhar na brasa, de ficar gritando, não sei o que. Isso me envergonha, porque se tem um monte de gente que não acredita no coaching, se tem um monte de gente que faz com que o coach seja visto como algo banalizado, tem muito a ver com essas práticas que nada tem a ver com a verdade, com ciência ou qualquer comprovação científica de sua eficácia. Viram só entretenimento. As pessoas vão lá, se sentem bem porque estão gritando, porque estão sendo incentivadas, porque tem um cara dizendo que tu vai vencer. Tu sai lá, teu cérebro libera um monte de dopamina naquela hora. Tu acha que amanhã que vai vencer. No dia seguinte, a vida volta a ser tudo igual. Os problemas são os mesmos. O conhecimento que tu tem não mudou. Tu não tem ferramentas para mudar a situação que tu tá. E aquela euforia, aquela sensação foi embora. Então eu acho isso um baita de um desrespeito. Junto no Neurocoach eu venho para ajudar as pessoas a realmente mudar, trazendo ferramentas da ciência. É comprovado. Não tem história. Então, eu convido vocês para se inscrever, quem for coaching,
ainda não fez o processo de neurocoaching, né, mas já fez o processo tradicional de coaching e quer fazer a formação de neurocoaching agora, eu tenho um bônus. Eu sei que algumas pessoas não viram o vídeo agora, mas vão acabar vendo porque ele vai ficar na timeline, né, e eu vou botar para circular. Então, e aí eu vou encerrar com isso. O que eu vou dar bônus para quem se inscrever até o feriado do Carnaval? Para quem não sabe, a inscrição custa R$ 2.699 por 50 horas de aula. Então, ela é feita em aulas de 10 horas cada dia, então são 5 dias. Então é sábado e domingo e um outro domingo. Tá? E a gente termina a formação. Então quem se inscrever até o final do Carnaval vai poder se inscrever por R$ 1.799. Barbada, bem mais barato, só 5 inscrições, porque também se eu fizer barato assim, aí eu é que não consigo pagar as contas, né? Até porque são 15 alunos, né? Então, R$ 1.799 e ainda o que vai ter de barbada? Vai ganhar um e-book, 5 dicas de neurociência para líderes, tá? Um e-book que eu fiz, lá tem umas 30 e poucas páginas, bem legal. Vai ganhar o meu livro, Mindset, Mente de Aço, Atitudes de Ouro, tá? Livro impresso, físico. E vai ganhar também a inscrição para o workshop O Neurolíder de Alta Performance, que vai acontecer agora 20, 21 e 22 de fevereiro. Tá? Um curso com 12 horas, onde eu trago os conceitos de neurociência para a liderança. Muito legal, esse curso eu já dei inclusive na SPM, e a SPM cobrou 599 dos seus alunos. Tá? E esse curso, para quem for se inscrever, custa 399, mas quem se inscrever na formação vai ganhar de graça. Tá? Então eu estou dando algumas barbadas aí para o pessoal ver se inscreve de uma vez, aproveita o feriado, toma uma decisão, não gasta dinheiro com outras coisas e vamos em frente, em busca de transformar nós mesmos, em busca de transformar o nosso ambiente, em busca de levar mais esperança para esse mundo que tá bem feio, né? A televisão só mostra porcaria, a nossa expectativa como brasileiro é ruim, mas se nós não fizermos nada, ele vai ficar pior. Então eu convido todo mundo para vir comigo nesse movimento de transformação, de meia boca não, né, de buscar excelência e fazer tudo com realmente vontade. Ok? Quem quiser falar comigo, entra aqui, me chama no WhatsApp, me chama no Face. Vai ser um prazer conversar com cada um, né, dizer para vocês, eu respondo cada um, então isso é muito legal. Tá bom? Agradeço a participação e eu vou colocar nos comentários o link para fazer a inscrição do Neurocoach para quem tiver interesse. Perfeito? Amigos, muito obrigado. Prazer estar fazendo live aqui. Vou ver se faço mais seguido para poder estar em contato com o pessoal, dando mais dicas como essa aqui. Tá bom? Grande abraço.